Bom dia, meninos, meninas. A aula de hoje nós estamos continuando um pouquinho sobre o assunto da aula passada, que nós falamos sobre os povos que viviam próximo do Rio Nilo, falamos sobre mumificação, falamos sobre o Império de Kush. E nessa aula nós iremos conhecer o Império de Axum. É uma aula curta, um conteúdo pequenininho, que eu acredito que vai ser fácil de vocês entenderem por ser um conteúdo bem curto. Então, antes de mais nada, é preciso perceber que dos povos antigos que nós estudamos durante essa unidade, os axumitas são os povos mais recentes. Acredita-se que os axumitas chegaram no século I, no século I depois de Cristo. É quando surge esse Império de Axum no local ao norte da atual Etiópia, onde teria vivido esse povo, de acordo com a historiografia. Na formação desse povo, houve influência dos egípcios e núbios. Nós estudamos sobre esses povos na aula passada. E para entender como eles cresceram rapidamente, a gente precisa entender como era esse comércio, como era o comércio deles. Eles comercializaram com árabes pelo Mar Vermelho. Essa sociedade axumita, ela vai se fortalecer quando começa a controlar a rota comercial que ligava o Mar Vermelho ao Vale do Rio Nilo e ao sul da África. Então eles começam a ficar muito ricos, organizados e expansionistas, estava crescendo cada vez mais. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês acompanharem a aula, pode pegar o livro e acompanharem lá na página 113. Vocês começam na página 113 e acompanham comigo. É um conteúdo bem pequenininho, apenas 2 páginas. Então, voltando ao comércio do Império de Axum, o rei Axum, ele organizou um exército muito eficiente que conquistou um território enorme, por isso a ideia de expansionismo de cada vez maior, incluindo cidades muito próximas com portos, formando assim um grande império. Lá no século III, que é considerado o auge do poder axumita, as tropas imperiais conquistam o império vizinho, que era o Império de Kush, que nós estudamos na aula passada, destruindo Meroe, que é a capital de Kush. Então, o exército de Axum invade também a margem oriental do Mar Vermelho, conquista territórios que hoje se situam ao sul da Arábia Saudita. Então, pelos portos do Império de Axum, no Mar Vermelho, começa a passar as mais variadas mercadorias. Eu coloquei várias mercadorias aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Distribuídas no Ocidente, no Oriente. O Império de Axum fica tão rico que ele comercializa com vários impérios, os impérios romano, persa, com a África Oriental, com as regiões mais distantes da Ásia, principalmente a Índia e a China. Então, quando a gente só estudar um pouquinho e conhecer como eles comercializaram com regiões tão distantes, dá para entender como eles formam um império rico. Do interior da África se chegam produtos como marfim, escamas de tartaruga, chifres de rinoceronte, ouro, ferro. Da Índia, da China, chegam tecidos finos de algodão, pimenta, pérola, seda. E do Império Romano, eles traziam vinho, azeite, objetos de metal e de vidro. Então, eles comercializaram de tudo. Olha a quantidade de objetos, de coisas que eles comercializavam. Dá para vocês até copiarem um pouquinho para guardar essa informação. Os axumitas também, gente, criaram um sistema de escrita próprio, com base na língua deles, que era o Gueze. Então, a elite de Axum, incluindo os comerciantes, também falava e escrevia no idioma grego, não só no idioma deles. Naquela época, esse idioma, o idioma grego, era uma língua internacional usada pela maioria dos povos do Oriente Mediterrâneo, incluindo o Egito. O Egito também falava o grego. Há algo importante de lembrar também
sobre os achumitas era que eles eram fornecedores de escravos capturados em guerras, também recebidos como tributos pagos por outros povos. Então, que fique claro também que escravos fazia parte do comércio dos achumitas. Em relação à religiosidade dos achumitas, eles tiveram até um certo momento o cristianismo como religião, mas lembra que eu falei para vocês que houve uma miscigenação de africanos e muçulmanos? Então, houve um momento em que, quando a crise atinge o Império Axum, lá no século VI, mais ou menos, essa crise acontece porque foi uma consequência da consolidação do poder muçulmano na Península Arábica e no norte da África. E essa consolidação do poder muçulmano começa a controlar as rotas comerciais do Mar Vermelho, que até então eram dominadas pelos achumitas. Então, nesse momento, como aqui tem, quando os muçulmanos controlam o comércio e as riquezas, é quando entra em decadência o império e os achumitas perdem o seu poder. Até a próxima aula, gente!